Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Manhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu quero fazer um apelo, mais uma vez, aqui pela enésima vez, por que não? Vamos deixar a polarização, até me enrola a língua com esse negócio de polarização, de tão ruim que é, de ou Bolsonaro ou Lula. Conversando entre amigos, parentes sobre eleições, as pessoas já, a primeira pergunta que vem à mente, a top of mind das pessoas, em quem votar, se não no Bolsonaro ou no Lula. Meu Deus do céu, todas as eleições tem 10, 12 candidatos para presidente. E por que vem mais à mente, está top of mind, essas duas figuras reprováveis, para não dizer outros adjetivos piores que esse, essas duas figuras suspeitas, porque eles têm apoio de vários partidos, tanto de um lado como do outro, e pela legislação brasileira, quanto mais apoio eles têm, por interesse meramente político de ambos os lados, da esquerda e da direita, o que acontece? Eles têm mais exposição na mídia, até no horário político gratuito, infelizmente. E daí, evidentemente, são os que mais tempo de falar, de expor suas ideias, suas críticas, e evidentemente e naturalmente são os que mais ficam na lembrança das pessoas. Mas nós todos temos a obrigação de sair da vala comum, de sair da zona de conforto e prestar atenção nos outros candidatos. Nós temos outros candidatos tão medíocres quanto eles, ou piores até. Principalmente aqueles que se identificam ou como da extrema-direita, que se auto-intitulam conservadores, ou aqueles que se intitulam revolucionários da extrema-esquerda. Essas duas vertentes, essas duas extremidades, são inservíveis, são imprestáveis. Quando se administra um país, já imaginou se um empresário, vamos fazer uma analogia aqui, se um empresário de uma empresa pequena, vamos pegar de uma banca de jornal a uma fábrica, uma montadora de veículos, ou uma fábrica de aviões, se eles usassem como critério para botar na presidência, porque muitos presidentes, para quem não sabe, muitos presidentes de empresas e grandes corporações não são os donos, não são os sócios, não são os fundadores, são empregados contratados, mas são empregados que já têm experiência em direção de empresas, não precisa ser necessariamente ter sido presidente de uma outra empresa, se foi melhor ainda, mas tem experiência em direção administrativa, em direção de pessoal, direção de marketing, direção de industrial, direção comercial, enfim. Eles têm experiência e têm formação, têm graduação em administração de empresas, pós-graduação nessa área. Então, são gente qualificadas. E o Brasil, não só o Brasil enquanto país, cada estado brasileiro, cada unidade federativa, cada município, é como se fosse uma empresa. A pessoa que está à frente dela, como presidente, tem que entender, tem que saber lidar com pessoas, se cercar de gente qualificada, tem que manter uma gestão enxuta. Não pode ter 40 ministros, por exemplo, como o atual governo tem. Nenhum país do mundo tem tanto ministro. Países bem mais ricos que o Brasil, bem mais populosos que o Brasil, com 6, 7 vezes a população do Brasil, com 6, 7 vezes a riqueza do Brasil, tem 20, 25 ministros. Então, só governos populistas e perdulários, que daí eles vão para agradar amigos e para agradar partidos, para conseguir a aprovação dos seus projetos populistas, eles distribuem cadeiras, criam pastas, criam ministérios para distribuir para os amigos, para os apoiadores, para os puxa-saco, e incham o governo. Daí a máquina pública fica muito cara,
Por isso que a gente paga tanto imposto. Aí todo mundo reclama que o Brasil tem muito imposto porque o povo brasileiro põe presidente perdulário, põe presidente incapacitado, sem capacidade administrativa, sem formação superior, sem graduação, sem pós-graduação, sem noção do que estão fazendo. Os caras não sabem nem por que nasceram. E tem gente desavisada que bota o cara na presidência e ainda fica idolatrando, como se fosse um santo, um jogador de futebol, um cantor de rock pop, de música pop, de timbalada, seja lá do que for. Não, a gente tem que botar na cabeça, meu povinho, que não vocês, evidentemente, que estão me assistindo, que são pessoas inteligentes. Isso é para vocês compartilharem com as pessoas que precisam saber disso. Que idolatra os indivíduos aí só porque os caras tiveram uma vida difícil, porque levaram uma facada, porque perderam um dedo. Aí, para com isso. A gente tem que botar gente competente. Senão, cada um que acha que o Bolsonaro, ou que o Lula, ou que o filho do Bolsonaro, ou que o filho do Lula serve para ser presidente, se tivesse uma empresa ia falir. Se essa pessoa ganhasse 100 milhões em qualquer loteria, aí na Mega Sena, na Lotofácil ou qualquer outra, e contratasse um sujeitinho desse, botasse na presidência, mesmo que o cara não roubasse, mesmo que o cara não fizesse rachadinha, mesmo que ele não contratasse funcionário fantasma para trabalhar na sua empresa, mesmo que ele não cobrasse corrupção, não cobrasse propina para favorecer os fornecedores, ele ia quebrar a tua empresa por má gestão. Mesmo que o cara fosse honesto. Imagine agora, esses caras aí, além de serem incapacitados, não terem experiência de recursos humanos, que é saber lidar com pessoas, ainda inchar a folha de pagamento. E pior, esses aí ainda tem um histórico de rachadinha, tem um histórico de funcionário fantasma no gabinete, tem um histórico de lavagem de dinheiro, que é o caso do Lula, tem um histórico de corrupção, que é o caso do Lula, e assim por diante. Então, o pai do atual candidato, o cara que está preso lá, embora esteja em prisão domiciliar, ele tinha um histórico de receber de outros chefes de Estado darem presente para o Brasil e ele achar que era dele, levar para casa joias caríssimas, relógios caríssimos. E depois... Bom, essa história vocês já sabem. Então, é isso que dá em votar em gente desqualificada, despreparada. Não dá certo. Enquanto a gente não aprender, não sair dessa dicotomia, não sair dessa polarização, dessa estupidez de achar que se não for o Lula tem que ser o Bolsonaro, se não for o Bolsonaro tem que ser o Lula, a gente não vai, o Brasil não vai crescer, vai continuar nessa mesmice, não vai crescer 7, 8, 10% como a China e outros países crescem. Vai crescer 1, 2, 3, nunca chegou a 3, são crescimentos pífios, são crescimentos da economia pífios. E se a economia só cresce 1%, o teu salário só cresce 1% ao ano. Olha só, que absurdo. O crescimento real vai ser só de 1%, descontado da inflação, evidentemente. Então, é muita ingenuidade idolatrar indivíduo, qualquer um, seja vereador, deputado, prefeito, senador, governador, presidente, principalmente presidente. Isso é estupidez. Se quer idolatrar, cara, manda fazer uma estátua do cara, ou um bonequinho de barro. Não gasta com gesso não, que é caro. Pega barro mesmo. Faça uma estatuazinha de barro, ou compra uma pronta, põe num altar, acende uma vela e fica idolatrando ele, mas não vota nele. Não tem nada, não tem problema nenhum. Faz um pôster grande, faz um banner grandão, põe na sala, põe na frente da casa e fica idolatrando, bate continência pro cara todo dia. Mas não vota nele, pelo amor do Santo Cristo. Não vota em gente desqualificada, senão o Brasil nunca vai sair do 0-0. Vai ser pior que a seleção o resto da eternidade.
A seleção, quando perde, a gente não perde nada, mas quando a gente vota errado, quando vota em gente despreparada, a gente só perde, e perde muito. Esse país poderia ser tão rico quanto os Estados Unidos, porque foi fundado, foi descoberto, foi povoado, foi colonizado na mesma época. E porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo e o Brasil está em 10º lugar, porque a gente não escolhe direito nossos representantes, a gente não escolhe com a inteligência. Agora o povo norte-americano fez 2 besteiras de eleger o Donald Trump, mas eles já se arrependeram amargamente disso. Embora com todas as limitações desse indivíduo, ele pelo menos tem formação superior e consegue fazer um governo, ainda que atropelado, bem melhor do que a soma de todos os governos do Lula lá e do Bolsonaro junto, não necessariamente nessa ordem, em termos de promover o crescimento. É muito ruim as nossas escolhas. E 100.000 vezes pior o resultado das nossas escolhas erradas e equivocadas. Simples assim, tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha. Inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um abraço, tchau. Até mais.